Alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. Quem fala aqui, pastor Juraci. Mais uma vez temos o prazer de ter a presença do nosso querido Alfredo. Daqui a pouco ele vai falar, ok? Nós estamos aqui para dar início a mais um episódio abençoado do nosso Parabolando Podcast. Hoje a nossa parábola, hoje a parábola dos dois filhos. Fique atento aí, ó, tá? Porque muitas vezes a gente ouve algumas instruções e temos atitudes totalmente diferentes, tá? Isso nós vamos falar sobre isso hoje. Parabolando Podcast, estamos aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Spotify, na radioaibo.com para a comunidade brasileira lá no Japão. Maravilha. Estamos indo aos confins da terra. Alfredo, nós estamos tendo visualizações do Japão, do México, em Portugal, Estados Unidos e Brasil. Uau! Tá? Com certeza estamos indo a muitos outros locais. Por que nós estamos tendo isso? Porque as pessoas estão compartilhando. É verdade. Compartilhar, né, um conteúdo como esse, que é um trabalho muito bonito, um trabalho muito gostoso, né, que nós estamos aqui viajando nas parábolas de Jesus, né? Eu estou aqui, né, como aprendiz, como um discípulo, como servo, e está aqui o nosso querido Alfredo, que está aqui também para compartilhar de muita coisa que o Senhor tem, né, ensinado a ele, mostrado a ele na palavra do Senhor, né, Alfredo? Amém, então, estamos juntos aqui aprendendo, né? Aprendendo juntos. Aprendendo, isso aqui é isso aqui é legal, não, Alfredo? É verdade. E eu acho que isso é a questão do aprendiz, né, do discípulo, né? O discípulo sempre vai ser discípulo. Sempre. Alfredo, o que significa discípulo? Fale para mim. O discípulo, aquele que anda... Escuta aí, olha aí. Uma coisa interessante, a palavra discípulo é aquele que anda... Quando andava o mestre, o discípulo, ele recebia a poeira, né? Ele andava na pegada, então ele recebia aquela poeira dos pés do mestre. Aquele que andava colado com o mestre, atrás do mestre, andando atrás do mestre ali. Então, ser discípulo é isso, é andar seguindo as pegadas do mestre. Pegadas do mestre, né? Tá ali atrás dele, junto dele, né? Pronto, aprendendo, né? Tá vendo aí, ó? Escuta aí, tem muita coisa boa para aprender, né, rapaz? Esses somos todos nós. Estamos ali aprendendo com o nosso mestre Jesus Cristo. Ah, bom. E esses dois filhos? Esses dois filhos são muito interessantes, rapaz. Né, Alfredo? Rapaz, porque a gente tá aqui sempre... Tem os sinais, né? Olha, não pare, né? Siga, tem o farol vermelho, amarelo. Às vezes recebemos algumas informações e fazemos as coisas totalmente diferentes, né? Aqui nos Estados Unidos, principalmente, né? Se você... No Brasil, você dá aquela diminuída e passa no stop, né? Sim. Se fizer isso aqui... É problema, né? Você vai receber uma multinha com certeza. A polícia te vê, vai ter problema, né? Vai ter problema. De repente a polícia aparece, não sabe da onde, né? Não sabe da onde. Então é isso aí. Então, e que isso, né, não seja o quê? Da boca para fora. Da boca para fora. Né? O que você que a boca fala o quê? Que o coração transborda, né? Do que o coração tá cheio. Então, fica ligado, né? No que tem dentro do seu coração, que com certeza é aquilo que vai sair. E que também nós sejamos homens e mulheres de fé, não apenas, né, da boca para fora. Sejamos o quê? De interior também, né? Interior. Sejamos realmente dizer aquilo que realmente está em nós, né? Exato, né? É interessante que o Aristóteles dizia isso, né? Ele falava assim que quando que você sabe que uma pessoa tem conhecimento? Aristóteles foi o mestre de Alexandre o Grande. Foi o mestre do Alexandre o Grande. Sim. Ele dizia assim, quando é que você sabe que uma pessoa tem conhecimento de algo, que ela sabe algo? Você não diz que a pessoa sabe algo quando ela tem só informação daquilo. Você sabe que a pessoa sabe aquilo quando aquilo começa a fazer parte da vida da pessoa. Ok. Então, eu posso ter uma receita de bolo, de chocolate lá. Eu tenho a receita de bolo. Eu li a receita e decorei ela, mas eu nunca fiz. Eu sei fazer aquele bolo? Eu sei a receita? Não. Eu não sei, porque eu nunca fiz. Eu não sei como fazer, não se tornou parte da minha vida ainda, né? Então é interessante quando nós dizemos algo, quando nós dizemos que sabemos ou temos conhecimento de algo, é aquilo que se torna prático na nossa vida. É natural, né? É natural, né? Não como esse comentarista de futebol, né? Sim. Ele fala tudo que tá de errado no time, né? Mas nunca jogou bola. Se ele fosse técnico... Seria perfeito, Seria perfeito. Ganharia todas, né, rapaz? Que esse camarada não vira técnico, devia ser comentarista, que ele sabe todos os problemas, né? Mas aqui é o caso
dois filhos aqui. Jesus conta essa parábola, Interessante, né, rapaz? É uma parábola muito interessante. Está lá no Evangelho segundo São Mateus, Sim. no capítulo 21. A parábola começa no versículo 28. Mas o trâmite da parábola, ela começa já logo desde o capítulo 21, da entrada triunfal de Jesus ali em Jerusalém, já começa a ter uns problemas ali. Não é? Quando fala, seus discípulos estão aí gritando, se eles calarem, as pedras clamarão. Depois Jesus amaldiçoou a figueira, que não estava dando fruto. Sim. Né? Jesus. E depois, no versículo 23, o que acontece é isso aqui, ó. Tendo Jesus entrado no templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo. Então, Jesus estava ali no templo, ensinando. De repente, ali, chegou em volta deles os principais sacerdotes. Quem sabe, né? Homens que entendiam da lei. Judeus. E os anciãos, faziam parte do sinédrio. Né? E chegaram para Jesus e lhe perguntaram o seguinte. E perguntaram, com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Então eles viam Jesus fazer os milagres, eles não duvidavam que aquele milagre era verdadeiro. Falaram, não, realmente é um milagre. O camarada do coxo andou, o aleijado andou, o cego está vendo, o mudo está falando, está ressuscitando gente. Ok, o milagre é verdadeiro. O que nós queremos saber é com a autoridade de quem que está fazendo isso? Quem que está em você? Eles estavam questionando Jesus. Quem que te deu essa autoridade para você fazer isso? E aí Jesus disse o seguinte, respondeu-lhe Jesus, eu também vos farei uma pergunta. Se me responder, eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Esse Jesus não é fácil não, hein, Abel? Então Jesus olhando o que tinha no coração deles e a intenção deles, falou, ok, vocês querem saber com que autoridade eu faço? Não é? Eu vou fazer uma pergunta também para vocês. Se vocês me responderem, aí eu vou falar. Sinuca. Você falou assim, olha, de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Olha a pergunta de Jesus. Vou fazer essa pergunta. Se vocês me responderem essa pergunta, eu respondo com que autoridade eu faço. O batismo de João era do céu ou era dos homens? E discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que vocês não creram nele? Então eles começaram a discutir. Mas que não vão responder para Jesus? Se nós dissemos que o batismo de João era do céu, ele vai dizer, então por que vocês não acreditaram? Agora, né, ele diz assim, mas se dissermos dos homens, tememos o povo, pois todos consideravam João como um profeta. Agora, se nós dissemos que é do homem, o povo vai nos apedrejar aqui, porque o João era um profeta, o povo todo mundo sabe que ele era profeta. Assim responderam a Jesus, não sabemos. Então pronto. Então, vamos falar que a gente não sabe para não dar problema. Então Jesus lhes disse, nem eu vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. Pronto, 0-0. 0-0. Você não quer dizer de onde que era o batismo? Então. Ok. Também não vou falar com que autoridade eu faço essas coisas. Você é muito mal. Então, esses homens vieram ali. E o problema deles era sempre estar cercando Jesus e querendo pegar Jesus em alguma coisa. Pegar no pulo. E Jesus, dava ali as respostas que eles... Aí Jesus pega e conta essa parábola. Que coisa, né, rapaz? Agora eu vou contar uma parábola para vocês. Sim, eu vou botar você mais enrolado ainda. Agora eu vou contar para vocês como é que é o negócio. Vou contar para vocês como é que é. Olha só. Aí vem o versículo 28. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Meu pai. Dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha. Os filhos trabalhavam com os pais ali, na fazenda que o pai tinha. Se fosse oliveira, se fosse gado, se fosse cabritos, aqui era vinha no caso. Vai trabalhar hoje na vinha, vai lá podar ou colher uvas ou seja o que for. Respondeu ele, esse foi o primeiro. Vai trabalhar na vinha. Respondeu ele, não irei. Não vou não. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Então o filho, vai trabalhar hoje na vinha. Não, hoje não vou não. Quero saber. Aí mais tarde falou, aí meu pai... Caramba. E agora? Isso aqui tudo é nosso, né? Isso aqui é meu pai me tratou bem e tal. Ok, mudei de ideia. Me arrependi. Quer saber uma coisa? Eu vou trabalhar. Vou lá trabalhar, porque, afinal de contas, meu pai é um baita de um pai, né? Não, vou lá trabalhar. Sim. Beleza.
E foi. Então o pai se dirigiu ao segundo filho, né? E disse a mesma coisa. Respondeu ele: eu vou. Não, vou sim, de pronto. Eu vou. Prontamente. Eu vou, senhor. Mas não foi. Ó, vai trabalhar na vinha. Não, vou sim, meu senhor. Vou sim. Vou sim, senhor. Da boca pra fora. Da boca pra fora. Sim. Não foi. Ficou dormindo ou jogando... sei lá. Videogame. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Não foi. Não, tô tranquilo. Tô indo. Tá comigo. Tá comigo aqui. Tamo junto. Tamo junto. Da boca pra fora. Eu vou. Sim. Mas não foi. E aí Jesus diz assim, olha... qual dos dois fez a vontade do Pai? Porque não é o reino do... o apóstolo Paulo fala isso. O reino dos céus não se resume só em palavras vazias. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. O reino dos céus é o poder de Deus, né? Então, ele diz assim, responderam-lhes, o primeiro. Falando para eles, né? Qual dos dois fez a vontade? O primeiro. Ele disse que não ia, mas foi. Né? O segundo disse que ia, mas não foi. Foi o primeiro que fez a vontade do Pai, né? Sim. Então disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que os cobradores de impostos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Isso aqui é pesado, hein? Você faz com um sacerdote. É forte. Gente que tem conhecimento de... né, rapaz? Meu amigo, você tinha um pecado, o que você fazia? Você pegava um animal e dava na mão do sacerdote, para o sacerdote sacrificar o animal para você, porque você não foi escolhido para estar diante de Deus oferecendo aquele sacrifício. Quem foi escolhido por Deus foi o sacerdote. Autoridade, né? Você estava com lepra. Da tribo de Levi, separado, o negócio era top, né, meu amigo? Não, você estava com lepra. Sei. Vai você lá. Você ficava separado, a hora que você via que estava curado, você não podia entrar no meio do povo. Vai lá falar com o sacerdote. Você tinha que ir lá com o sacerdote tinha que checar você todinho. Ok. Se o sacerdote dissesse, você tá limpo, você estava limpo. Autoridade pura, né? Autoridade pura. Né? O sacerdote ia na casa e checava a casa da pessoa, se tivesse com aquele problema de mofo ou coisa da casa. Sim. Se ele condenasse a casa tinha que ser destruída. Aí o senhor dá uma cacetada dessa aí aqui, o senhor fala para ele, você sabe que os cobradores de impostos e as meretrizes, as prostitutas, o resto, a ralé, eles entram primeiro que vocês no reino. Aí Jesus diz assim, sabe por quê? Pois João veio a vós, aí vem por causa do que não falaram de quem que era o batismo. Ele fala, João veio a vós a fim de mostrar o caminho da justiça e não creste nele. Mas os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependeste para crerdes nele. Então é o crer aqui, tá vendo aqui, ó? De novo. Não tem nada a ver com pecado, não. Não, é o crer. O problema era não crer que Jesus era o Messias que estava esperado há mais de 1500 anos, o Filho de Deus, o Messias, o Cristo. Não criam. Rapaz. Então você veja que João... Que lapada aí. Isso aqui foi um negócio terrível, né? Por isso que eles ficaram doidos, né? Aqui, ficaram irados. Eu vi um negócio desse aqui, rapaz. Eles ficavam irados com Jesus, porque Jesus, além de fazer essa pergunta, ele contava uma parábola ainda. Olha, vou contar para vocês. Vocês foram chamados primeiro. Lembra que o apóstolo Paulo, em todas as pregações dele, quando Jesus fala, ele falou assim, vocês serão minha testemunha primeiro aonde? Em Jerusalém. Samaria, Judeia e até os confins do mundo. Nós somos o resto que vamos ser pregados. Sim. Não é? Então, Paulo, quando ele pregava a palavra, nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, Paulo sempre, toda cidade que ele chegava, o primeiro lugar que ele ia na sinagoga, pregar para os judeus. Depois Paulo fala assim, olha, era lícito que se pregasse primeiro para vocês, mas já que vocês não quiseram aceitar o evangelho de Cristo, eu vou para os gentios. Pronto. E eles vão aceitar, vão dar ouvido e vão ser um povo salvo, que darão frutos, não é? Jesus fala, o reino do céu vai ser tirado de vocês e dado a outro povo que vai dar fruto. Então, qual era o primeiro filho? O primeiro filho era justamente a nação de Israel, com todo o seu legado e o seu serviço sacerdotal. Era uma coisa linda e maravilhosa, né? Toda aquela autoridade que tinha a lei ali, 1500 anos na mão deles. Sim. Primeiro foi para eles, olha, venha para o reino. Sim.
primeiro, né, é o segundo filho, né? Venho para o reino. Segundo. Vou sim. Mas na hora que chega, que o Cristo vem, eles eles rejeitam. Porque quando Deus chama, ele faz... nós que éramos gentios, quando Deus dá a lei e tudo, nós não aceitamos a lei. Nós ficamos de lado. Não tínhamos nada, nem sabíamos de nada da lei de Deus. É o primeiro filho. Não vou. Mas quando veio o Cristo... Opa! eu vou, agora eu vou sim. Eles receberam de bom grado primeiro. Mas quando veio o Messias... Não foram. Rejeitaram. Rejeitaram o Filho de Deus. Então Jesus diz, olha, as meretrizes e os cobradores de impostos, eles vão entrar primeiro que vocês no reino. Porque João veio para ensinar o caminho para eles, e eles creram em João. E vocês não creram. Agora veja no Evangelho de Marcos, Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, Marcos ele não dá ali a genealogia de Jesus como os outros, né? O Mateus e o Lucas, né? Sim. Ele já entra direto no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. João já entra de... E aí ele começa colocando logo João. Ele diz assim, como está escrito no profeta Isaías. O João Batista é um cumprimento da profecia do profeta Isaías 700 anos antes de Cristo. Enviarei na Olha tua só, frente. Né? Eu envio o meu anjo. Aqui é mensageiro, da origem, a origem grega, né? Angélico, que quer dizer mensageiro. Então, eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o teu caminho. João veio para fazer o quê? Preparar o caminho. Por isso que Jesus fala, ele veio para ensinar para vocês o caminho. Qual que era o caminho? O Cristo. Por isso que João fala, quando João estava pregando, diziam, você é o Cristo? Ele falou, não, eu não sou o Cristo. Depois de mim virá aquele que eu não sou digno de carregar as sandálias dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo. E vai batizar vocês também, sabe com o quê? Com fogo. O Espírito Santo para aqueles que crerem. E com fogo da condenação para aqueles que não crerem. É ele que faz isso. Uau. E então, o João Batista diz assim, aí diz assim, continuando, né? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, meretrizes, cobradores de impostos, quando ouviam a voz de João no deserto, tem um profeta lá pregando. Opa. Nós já estamos 400 anos sem profeta. Certo, chegou a vez. E agora tem um que está pregando aí. Então... E está anunciando. Eles iam lá, confessavam seus pecados para João, se arrependiam e eram batizados para depois receberem o Cristo. Não é? Ele diz assim, e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Em verdade vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. O que no caso, Alfredo, falando em relação da primeiro, no caso, chegando ao primeiro, tá? Não é o primeiro filho, disse ao primeiro, a quem estava ali, né? Essa é ordem 2 filhos, Então ele diz ao primeiro, que era, né, que não aceitaram, mas depois foram. Né? E quando chega ao segundo e diz, não é o primeiro, é ao primeiro. E depois chega o outro e fala, olha, você vai? Não, eu vou sim. Israel sempre fez isso. Tudo que o Senhor disser, nós obedeceremos. E não obedecia. Ia lá. Quando Moisés sobe no monte, Moisés fala tu com Deus, para que a gente não morra. Eu vou subir e vou descer com a lei, que Deus falar. Não, beleza. Moisés sobe. 40 dias foi o suficiente. Esse Moisés já morreu. Vamos fazer um bezerro aqui de ouro. E vamos dizer que é ele que nos tirou do Egito. Quando Moisés desce do monte, Moisés fica irado. Ele quebra as pedras da lei e depois sobe de novo. E Moisés derrete, olha o que Moisés faz, ele derrete o bezerro de ouro. E bota o pessoal para comer. Bota na água e fala, vocês vão beber isso aqui, precisa aprender. Né? Então, sempre assim. Eles diziam, não, eu vou obedecer ao Senhor. Mas nunca obedeceram. Não é? Porque era o ministério da morte. Eles não tinham recebido o Espírito de Deus como nós, igreja, recebemos. E temos essa força pelo Espírito de Deus de ir dizer não. Em primeiro, quando não tínhamos ainda o
Cristo, quando não tínhamos o Espírito, que é o Espírito que Cristo nos batiza, nós dissemos não. Interessante, Alfredo, que aqui eles tiveram que dar essa resposta, né? Eles deram a resposta. Tiveram que dar a resposta. Não teve como, né? Não teve como. Eu falo, ou você me responde, ou não teve como fugir aqui, né? não sabemos. Mas depois Olha aqui, a dureza. Mas quando falou, né, qual dos dois que fez a vontade do pai, né, eles tiveram que responder, não tinha jeito. Se falasse que era o segundo, eu ia falar, esse é um mentiroso. É um mentiroso. Qual que fez a vontade do pai? Foi o primeiro. Aquele que disse sim. Aí Jesus arrebata. Então, sabe uma coisa? As meretrizes, eles andam primeiro que vocês no reino. Sabe por quê? Porque eles responderam primeiro. Eles, a princípio, não queriam saber de Deus, eram cobradores de impostos e meretrizes. Mas depois se arrependeram e disseram... Não, o fim é melhor do que o começo. Do que o começo. Não é? Ao caso que eles... saída de leão e chegada de cão. Negócio. Eu vou sim. Saída de leão? Chegada de cão, né? Não, eu vou. Aquela saída de leão. Não, né? Tamo junto. É o que eu falo sempre aquela, Alfredo. O pessoal diz assim, tamo junto, mas não conte comigo. Tá certo? Uma hora que eu não estiver em casa, né? Então... Essa parábola foi justamente por causa disso. Jesus falou, quem fez a vontade? Que cacetada, hein, menino? Não é um negócio... Porque você servir a Deus do modo como serviam, como eles faziam... De boca para fora. Boca para fora. Eu tenho um posto, eu tenho um nome a zelar. Né? Eu tenho aqui um nome a zelar. Eu sou sacerdote, mas... Você sabe de que tribo eu sou? De Levi. Sabe de que ordem eu sou? Sim. Eu sou dessa ordem aqui, ó. As pessoas vêm a mim, né? A pessoa vem a mim perguntar. Eu sou autoridade aqui. Então, quer dizer, mas peraí. Jesus disse que o serviço a Deus você tem que ser servo. Né? Então, para uma pessoa que está nesse status, eu quem sacrifico pelo pecado do povo, sou eu quem checo o povo e sou eu quem ensino o que é certo e o que é errado para eles. Para eu reconhecer que eu tenho pecado, meu amigo. É forte, né? O orgulho aí, né? É um orgulho muito grande. Para eu reconhecer, não, realmente sou um pecador, eu tenho que ser batizado por esse João aí. Quem é esse? Que come aí, que come mel silvestre, gafanhoto. Esse João, se ele quisesse ensinar, ele tinha que vir perguntar para nós. Que quem ensina a ler aqui somos nós. Que a gente sabe aqui de tudo aqui, né, mano? Nós que sabemos. Não se rebaixa. Sim. Não é? Mas diz prontamente, que o Senhor disseu, e o Messias veio, por que você não crê nele? Ele enviou a voz que clama no deserto, por que você não obedeceu a voz que clama no deserto e foi se batizar no Jordão? Pronto. Não. E aí Jesus fecha. Então, aí. Para nós, né? É forte isso aqui, né? Pensou você ouvir isso, rapaz? Aí que nós temos falado muito isso, né, Alfredo? Muitas vezes você via Deus de boca para fora. Exato. Tá? Você via Deus como palavras, né? Só palavras, sem pureza de coração. Porque lá quando o Senhor falar no Sermão da Montanha, ele diz assim, bem-aventurado, né? Os limpos de coração, que esses verão a Deus. Verão a Deus como então não é só da boca para fora, tá? Falar, levar a palavra, né? Enfim, dizer tantas coisas em nome de Deus, ok, mas lá também está escrito... mas Senhor, mas eu não fiz isso? Em teu nome não fiz isso, fiz aquilo, expulsei demônios, curei, operei maravilha. Ele falou, não te conheço, nem sei quem é vocês que praticam iniquidade. Praticam iniquidade. Tá? Porque vocês fazem isso de boca para fora. O que habita no coração de vocês, como está escrito lá do sepulcro caiado? Por fora estão muito bonitos, não é a aparência, né? É o que está dentro do interior. Você veja que São Francisco de Assis dizia isso, né? Ele diz assim, pregue em todo momento. E se for necessário, use até as palavras. É forte. Não é? Quer dizer, a nossa vida. É um livro, né? É um Você abriu o que Paulo que é? fala que nós somos cartas de Cristo, cartas de Deus escritas, somos o perfume de Cristo. Uau. Né? Então somos cartas vivas. Então, isso olha aí. Que coisa, a pessoa olha para você e diz assim, e lê em você, esse aqui é um cristão. Ele lê, sem você falar o quê? Nada. A pessoa olha para você e fala, não, esse cara é diferente, esse cara não é... É o fruto, né, rapaz? É o fruto do Espírito. Fruto, rapaz. Então, é essa prontidão, né, daqueles que disseram que eram meretrizes, que eram ladrões, que diz, não... Estava totalmente desgarrado, não valia nada. Eu disse não ao meu pai. Mas depois cai em si e fala, não, peraí. Eu vou. Arrependido vai. Enquanto aquele que está cheio de si, não, que eu vou sim. Na hora do vamos ver mesmo, sai fora. Só da boca para fora, né? Só em aparência, né? Isso, então a aparência, ela é algo superficial e que desaparece
com o tempo, né? Irmão, se eu dizer uma coisa para vocês. Oi. A nossa aparência muda, né? Se você vê uma foto minha de uns 40 anos atrás... Não, de 5 anos atrás. De 5 anos atrás? 5 anos, essa aparência, ela some. Agora, a consistência, a essência, essa não... É que eu sempre falo para as pessoas, eu não sou o que você está vendo. Não. Tá? Porque se eu fosse o que você está vendo, há 5 anos atrás você estaria vendo outra pessoa. Então, aquela seria outra pessoa. Seria outra pessoa. Então, o que você está vendo não sou eu. Não, sou eu. Aquela aparência, ela desaparece. Já foi. Agora, a essência, essa sim, ela fica, né? Então, nós temos que ter essa essência, né? Não é da boca para fora, dizer, não, eu vou... Não, realmente dizer, não. A pessoa olhava, não, aquele ali está servindo a Deus. É, meu amigo. É isso aí. Tá vendo, pessoal? Então, a parábola dos 2 filhos, né? Que aqui que os nossos amigos aqui, os sacerdotes, tiveram que responder. Não teve como sair fora, né? Foi colocada uma pergunta, tiveram que responder. E a resposta foi o quê? Aquela coisa, né? Olha, se você ficar... Tudo que você pode dizer pode ser usado contra você. Contra você. Aqui eu não teve jeito, né? Eles falaram a resposta, o seu pá... Já pensou um sacerdote ouvir isso? Uma meretriz e vão entrar no reino do céu. Primeiro que você, ele ouviu isso aqui. Falou, que eu? Como diz, tá pária, né? O resto da sociedade iria entrar na frente de alguém, né? Passar à frente. É igual aquela história, né? De quem vai julgar, né? Tá, quando falava de Jonas, né? Falou assim, ó, quem vai julgar, quem vão ser, né? É aquele lá, a rainha de Sabá. A rainha de Sabá. Vão se levantar povos do Oriente, do Ocidente... Gente, sentar na mesa com Abraão, a rainha de Sabá vai se levantar naquele dia e vai julgar essa geração perversa. Olha. Vixe, essa turma aqui, né? Então, quer dizer, meretrizes e cobradores de impostos vão se levantar naquele dia da ressurreição e vão julgar essa geração. Meu amigo. Porque sim, Jesus fala assim, se em Tiro e em Sidom tivesse feito os milagres que foi feito em ti, muitos teriam se arrependido. É lá em Cafarnaum, Betsaida e Corazim, né? São os 3? Cafarnaum, que ali aconteceram coisas, né? Tremendo. Não é? Quer dizer, o centurião... Tudo ali, o começo foi tudo ali. Né? Coisa maravilhosa, né? E o povo coração endurecido, né? Então é isso aí, Alfredo. Que maravilha. É a essência, né? Então, pessoal, olha... quero dizer para vocês, né, que nós estamos aqui nesse episódio, né, da parábola dos 2 filhos, e vocês viram o que acontece, né? A questão do que você tem no seu coração. Né, do que o melhor é o seguinte, que o final é melhor do que o começo. Por exemplo, esse primeiro filho aqui, né, ele começou como muitos de nós começamos fazendo errado. Né, fazendo errado, descrendo muitas vezes, abandonando, negando. Vem cá, Pedro foi um exemplo. Um exemplo de quem disse não. O senhor disse aqui, não vou nada. Não vou, não. Como que você diz não? Fazendo o que Pedro falou, negou a Jesus na cara. Quer dizer, eu não vou fazer isso. Mas depois aconteceu o que a gente já sabe com a história de Pedro aqui. Entendeu? Então, muitos de nós estamos nessa situação hoje. Já tivemos a oportunidade de cometer tantas coisas, mas hoje é o momento, hoje é o dia de você entrar aqui e falar, não, tá aí, ó. Vou fazer igual o primeiro filho. Olhar e falar assim, não, peraí. Esse aqui é meu pai, não, vou fazer. A vinha é nossa. A vinha é nossa. O Senhor tá aí, ele me deu essa oportunidade, então vamos lá. Vou trabalhar na vinha. Essa é uma dica. Na obra do Senhor, né? Talvez você se sinta incapacitado de trabalhar. Nós estávamos até falando numa aula, né? Meu irmão, se você se sente incapacitado de trabalhar para Deus, é você mesmo que Deus quer. Sabe por quê? Porque não vai confiar em você. Sim. Para confiar no Espírito de Deus que vai trabalhar em você. A nossa dependência vem do Senhor. Vem do Senhor. Porque se depende, no caso aqui, veja bem, esses sacerdotes aqui, a preparação que eles tinham. Ele nascia dentro do templo, ele nascia e crescia sacerdote. Sim. Né? Então você imagina, desde criança a gente estava aprendendo as letras, e o judeu ensina os seus filhos, tem um modo de se ensinar com o Haggadah, né? Haggadah é o livro de ensino das crianças, eles vão aprendendo desde criancinha. Sabiam a Bíblia de cor, né? E quando um homem desse chega adulto e ouve uma palavra dessa... Pronto. Já pensou? Meu Deus. Então, querido amigo e amiga, esteja atento, né? E que a sua vida de homem, de mulher de Deus, não seja apenas o que é da boca para fora, né? Você fale o que tem dentro do seu coração. Exato. E que seja coisa boa, é claro. Seja coisa boa. Tá bom, Fred? Dê suas considerações finais que eu vou dar o nosso oi e o tchau pro pessoal. Então, meu irmão, minha irmã, a graça de Deus nos alcançou e nós somos esse filho, né? Que
Dissemos não às vezes. Desgarrados, né? Desgarrados. Às vezes você pode dizer, não, mas minha família é toda perdida, eu vim de uma família perdida. Eu também. E tal. Meu irmão, você disse não, mas hoje é o tempo de dizer o sim. Hoje é o tempo de dizer, de se arrepender e dizer, quer saber? Eu vou trabalhar na vinha do meu pai, porque ele já deu essa oportunidade. Ele já deu essa oportunidade para nós. Amém, meu irmão? É isso aí, então. Então, pessoal, o Senhor abençoe vocês em mais um dia, né, no nosso episódio do Parabolando Podcast. Não deixe de compartilhar e esteja conosco aí nas redes, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Lembrando que o nosso próximo episódio, tá, vai ser do rico insensato ou imprudente e tantas outras coisas que nós poderíamos falar sobre essa pessoa que ajuntou tantas coisas, mas isso é assunto para o nosso próximo episódio. Nos vemos até o nosso próximo episódio do Parabolando Podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau para todos.